Neste vídeo, eu vou falar sobre algumas confusões que a maioria das pessoas faz com relação à motivação e felicidade. Eu vou usar a economia comportamental, que já rendeu inclusive um prêmio Nobel, para analisar essas confusões que muitos de nós ainda fazemos. Assim, fica aí me vendo e ouvindo que vai vir muita coisa interessante nos próximos minutos. Eu sou Arthur Cavaleiro, do iCarreira. Sou Master Coach certificado desde 2013, practitioner em programação neurolinguística e executivo de vendas e marketing em multinacionais por quase 20 anos. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Aqui na descrição do vídeo tem 3 links para você baixar gratuitamente 3 e-books meus sobre missão e propósito, plano de carreira e coaching. Esse material já foi baixado por milhares e milhares de pessoas e tenho certeza de que você vai gostar. Segundo o Wikipedia, a economia comportamental e a sua área relacionada às finanças comportamentais usam fatores sociais, cognitivos e emocionais para explicar a tomada de decisões econômicas de pessoas e instituições. Opa, Arthur, peraí que eu não entendi. Não tem problema, vamos destrinchar isso um pouco melhor. A economia comportamental critica a economia tradicional, já que a economia tradicional acredita piamente no conceito do homo economicus, isto é, o homem como um tomador de decisões racional e que sempre visa o bem próprio quando toma decisões. Já a economia comportamental utiliza de descobertas da psicologia, neurociência e outras ciências sociais para mostrar que o homem não é tão racional assim na tomada de decisões. Há uma infinidade de fatores emocionais que influenciam sim nas nossas decisões financeiras ou econômicas. O investidor mais afoito, por exemplo, tende a fazer investimentos piores do que um investidor mais calmo e sereno. Por mais que ambos estejam buscando ganhar dinheiro por meio de investimentos, as emoções de cada um influenciam bastante nos resultados obtidos. A economia comportamental vai, então, estudar como a mente inconsciente vai impactar nas nossas decisões do dia a dia. Livros como Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que foi Prêmio Nobel de Economia, e diversos livros do Dan Ariely, incluindo Previsivelmente Irracional, A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade e Payoff, são muito conhecidos mundialmente ao tratar o tema da economia comportamental. Eu mesmo já li alguns deles e recomendo muito que você também leia, caso se interesse pelo assunto ou tenha curiosidade sobre a mente inconsciente e como ela afeta as nossas decisões de vida. Lembro que assisti uma palestra do Dan Ariely durante uma HSM Expo Management em São Paulo e gostei bastante das experiências que ele compartilhou no evento. Dan Ariely é um israelense, professor de psicologia e economia comportamental na Duke University, nos Estados Unidos. Ele comentou que se interessou por entender essas questões quando ainda estava no hospital, se recuperando de queimaduras pelo corpo todo, e se lembra das enfermeiras retirando os curativos bem lentamente, achando que dessa maneira ele sofreria menos. Ele, porém, tinha certeza de que ele sofreria menos se elas fizessem a retirada dos curativos mais rapidamente. Essa dualidade entre intuição, eu acho que isso vai ser melhor, e racionalidade é algo bastante estudado pela economia comportamental. A verdade é que nós adotamos algumas coisas como verdade, de maneira intuitiva, e pouco fazemos questão de comprová-las na prática, para ver se de fato fazem sentido. O mesmo acontece com relação a assuntos bastante comentados e discutidos, como a motivação e a felicidade. São justamente esses dois assuntos que o Dan Ariely falou a respeito em uma sessão de perguntas e respostas promovida pelo site Quora, e que eu reproduzo aqui os principais insights. A primeira pergunta que fizeram para ele foi: quais são algumas das confusões que a maioria das pessoas faz sobre o que é a felicidade? A resposta dele foi que quando a gente se depara com uma questão assim, tende a pensar no curto prazo, aproveitando uma massagem ou assistindo um filme, onde na realidade a verdadeira felicidade é algo bem diferente. É mais complexo e difícil, e ela nos dá um senso de felicidade de longo prazo, alegria e entendimento, até mesmo superando desafios e probabilidades. Fora isso, um outro grande elemento que as pessoas não prestam atenção quando elas pensam sobre felicidade baseia-se na pesquisa feita por Mike Norton e Elizabeth Dunn, a qual também está no livro Happy Money. Eles mostram que um dos erros com relação à felicidade é que nós achamos que o que nos faz felizes é gastar dinheiro com a gente, mas ao contrário, o que nos faz mais felizes é gastar dinheiro com outras pessoas. Um dos experimentos que eles fizeram foi dar a pessoas um cupom de compras do Starbucks, e as pessoas iam então ao Starbucks e compravam alguma coisa. Eles ligavam para essas pessoas à noite e perguntavam a elas o quão felizes elas estavam. O resultado foi que as pessoas que compraram café
não ficaram mais felizes do que aquelas pessoas que não compraram café para si mesmas. Eles então pegaram um outro grupo de pessoas, lhes deram o mesmo cupom de compras e lhes pediram para comprar um café para um estranho. Quando eles ligaram para essas pessoas à noite, elas estavam mais felizes do que aquelas que não compraram um café para pessoas desconhecidas. O primeiro instinto é de comprar uma xícara de café para si mesmo, já que isso te dá a maior descarga de felicidade de curto prazo. O que as pessoas não compreendem é que a felicidade de longo prazo não é aumentada ao se fazer mais coisas para si mesmas. Na verdade, você aumenta ela quanto mais coisas você faz para os outros. A última coisa que as pessoas entendem de forma errada sobre a felicidade é que nós achamos que a felicidade vem de conseguir coisas, quando na verdade ela vem de ter experiências. Quando tem a chance de escolher entre passar um fim de semana nas Ilhas Seychelles, mergulhando, ou então de comprar um telefone celular, as pessoas normalmente pensam que uma viagem a Seychelles é algo que vem e que vai, mas que o telefone celular fará elas mais felizes. Na realidade, enquanto a viagem pode ter acabado, a memória permanece conosco e isso tem um impacto muito maior na nossa felicidade do que algo físico como um celular. Em essência, nós temos uma teoria sobre a nossa própria felicidade que diz que nós gostamos menos de experiências, mas a realidade é que as experiências acabam por criar felicidade de muito mais longo prazo do que objetos. E você? Quais são as experiências que você está desprezando? Quais experiências que você poderia ter nas próximas horas ou dias para maximizar a sua felicidade no longo prazo? Existem objetos que você está pensando em comprar e que só te dariam prazer naquele momento e depois não mais? A segunda pergunta que fizeram para o Dan Ariely foi a seguinte: quais coisas as pessoas deveriam entender melhor sobre a motivação? Ele basicamente respondeu que um monte. Uma das principais coisas que as pessoas não entendem sobre a motivação é o princípio do prazer. As pessoas acham que a motivação é buscar o prazer, mas a realidade é que a motivação geralmente é oposta à busca pelo prazer. O prazer é sobre sentar na praia e tomar um mojito ou assistir uma série. Porém, a maior parte das coisas que nos motivam profundamente são aquelas coisas que são difíceis e complexas e, por vezes, até mesmo dolorosas. Pense em coisas como escrever um livro ou iniciar um negócio próprio, ter filhos ou correr uma maratona. Se você toma como exemplo correr maratonas e você vê como pessoas correndo maratonas não parecem nem um pouco felizes, parece que elas não têm o mínimo de prazer no que estão fazendo. Se você tivesse vindo do espaço e ficasse intrigado sobre este fenômeno de correr uma maratona, você provavelmente concluiria que essas pessoas estavam sendo punidas e que essa é a forma que elas pagam as suas dívidas com a sociedade. Maratonas, escrever livros, montar um negócio são coisas que nos dão profundo prazer. Mas este prazer não é um prazer momentâneo, como tomar um drink ou assistir uma série. É um prazer bastante diferente. O primeiro ponto é que, quando nós pensamos em motivação, nós pensamos em prazer de curto prazo, mas a motivação é realmente sobre significado de longo prazo. E este prazer que nós obtemos de um propósito de longo prazo é um prazer de um tipo muito distinto, muito diferente. O segundo ponto principal é que nós não conseguimos entender que motivação não é apenas sobre o dinheiro. Quando as pessoas pensam sobre motivação, elas têm uma equação que diz que a motivação é igual ao pagamento ou ao retorno. Mas a verdade é que a motivação tem uma série de elementos diferentes. Nós valorizamos o propósito, o desafio, o senso de realização, progresso, o bem-estar de outros, etc. Todos esses outros elementos na equação da motivação não são o que vem à mente mais facilmente, não é verdade? Por exemplo, considere este experimento. Dan Ariely e sua equipe pediram às pessoas para construir bonecos de Lego e eles pagavam elas para fazer isso. Eles pagaram às pessoas um valor cada vez menor, mais para os primeiros bonecos, menos para o segundo e assim sucessivamente, até que em algum ponto elas paravam de construir. Quando elas concluíam, eles perguntavam se gostariam de fazer mais um por um valor menor. E se elas dissessem sim, elas construíam e assim por diante até que elas decidissem parar. Essa foi a condição do experimento chamado propósito. Em outra versão do experimento, a qual eles chamaram de Sísifo, o filho do rei Éolo, castigado no Hades por suas transgressões na vida, sendo condenado à eterna tarefa de rolar uma grande pedra até o topo de uma colina, de onde ela sempre descia novamente. Nessa versão, eles fizeram a mesma coisa. Mas quando as pessoas concordavam em construir um segundo boneco, no que elas iniciavam a construção deste segundo boneco, eles destruíam o primeiro e colocavam as peças de Lego de volta na caixa. Quando elas terminavam o segundo e eles perguntavam sobre construir um terceiro, Dan Ariely e sua equipe davam as peças usadas para o primeiro boneco, desmontavam o segundo, que as pessoas tinham acabado de montar, e assim por diante. Nessa condição, as pessoas construíam e reconstruíam os mesmos bonecos toda santa vez. E o que aconteceu? Nas duas condições, as pessoas construíram os bonecos, mas na condição propósito, elas trabalharam por muito mais tempo e estavam dispostas a trabalhar por menos dinheiro.
Na condição Sísifo, a motivação delas foi incrivelmente reduzida. A quantidade de dinheiro que elas estavam ganhando era a mesma, mas elas estavam vendo o seu trabalho ser destruído na frente dos seus próprios olhos, o que acabava com a sua motivação. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, não é mesmo? E quanto a você, como se sente no seu trabalho? Eles estão destruindo os bonecos que você está construindo ou você consegue enxergar propósito naquilo que você faz? E quanto a confusões entre prazer de curto prazo e felicidade de longo prazo? Será que você anda se confundindo um pouco sobre isso também? Para você que se interessa pelo tema de missão, propósito e autoconhecimento, eu tenho um curso 100% online de coaching com programação neurolinguística. São 41 videoaulas que você pode ver e rever quantas vezes quiser durante um ano. No curso eu apresento não somente o coaching, mas também a PNL. Este curso tem um arsenal de ferramentas e técnicas que você poderá usar na sua vida e carreira para identificar mais facilmente a sua missão e propósito de vida e de carreira. Se por qualquer motivo você não quiser continuar no curso, você tem 15 dias para solicitar o cancelamento e o valor é 100% devolvido. E se você prefere ler em vez de assistir, lá na plataforma do curso tem um PDF com toda a transcrição das videoaulas. Para mais informações, é só clicar no link que está aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, por favor, além de curtir e se inscrever no canal, deixe seu comentário para a gente ir se falando. Um grande abraço e até a próxima.